Vocês não sabem que o seu corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vocês e lhes foi dado por Deus? Sejam bem-vindos ao Palavra Viva. Olá, sejam bem-vindos ao Palavra Viva. Hoje nós temos a doutora Patrícia conosco, né? E será um episódio incrível, bem né, Jamile? Bom, para quem ainda não conhece, Patrícia Rocha, doutora Patrícia Rocha, ela é cristã, mãe de Mateus e uma enfermeira especializada, dentre outras especializações, em saúde sexual. E hoje Patrícia foi convidada para estar aqui conosco na mesa do Palavra Viva para tratar sobre sexualidade, que é um tema ainda muito cheio de tabus, mas que tem na palavra. E eu creio que nós precisamos conversar sobre isso. É isso mesmo. Boa tarde, a paz. Realmente esse tema, quando a gente fala de sexualidade, a gente traz ainda dentro, né, medo, né? Trazemos também insegurança, trazemos também muita falta de conhecimento, como também precisamos abordar esse tema não somente para os cristãos, mas para os não cristãos também. Porque falar sobre a questão da sexualidade, sobretudo nesse momento que nós vivemos, né, onde as coisas estão desenfreadas, né, existem as redes sociais aí e uma série de situações que termina expondo, né, a própria vida da pessoa e trazer isso também, que as suas consequências para a alma, que muitas vezes a gente esquece, né? A gente aborda muito a sexualidade voltada para a questão de uma gravidez indesejável, para uma doença, mas a gente esquece das consequências que também a alma ela vai sofrer com essa sexualidade desacerbada, descontrolada. E aí por isso que eu estou aqui. Que bom, seja muito bem-vinda. E eu queria começar já lhe perguntando, né? Porque assim, você já é uma profissional da área da saúde e já atua, né, há mais de 10 anos na área. E o que foi que te levou, né, a trabalhar, se especializar nessa área da sexualidade? Jamile, essa área da saúde sexual eu já trabalho realmente há quase 10 anos, mas não de uma maneira focada para essa questão interior, que vai muito mais além do corpo, né? Então, quando eu fazia esse trabalho, sobretudo para jovens e adolescentes, a gente abordava muita questão, né, dessa gravidez, dessas doenças. Mas, com o tempo, e até mesmo meu outro trabalho, que fez com que eu tivesse esse olhar devido a essas consequências que onde foi observada, né, que foi trazendo juntamente com esse olhar, com esse diálogo, com essas mulheres, é aí onde eu voltei para esse campo e a partir de uma palestra que foi feita mesmo lá na nossa igreja, a Igreja Batista, Monte Oreb. Então, isso me chamou a atenção porque essas consequências são sérias. A gente falar sobre sexualidade, a gente não fala só sobre sexo. Não falamos só sobre reprodução humana, nem orientações sexuais. Vão muito mais além, né? A gente sabe que tem a cultura envolvida, tem a religião envolvida, tem a questão econômica que é envolvida e as questões espirituais também. Isso não sou eu que estou dizendo, é a Organização Mundial da Saúde que traz esse conceito. Então, quando ele traz esse conceito que lá tem espiritual, chama muita atenção. Porque hoje a gente vê muitos jovens, adolescentes, adultos, né, com distúrbio de ansiedade, muitas vezes causado justamente por essa questão da sexualidade. Isso realmente termina levando a gente para uma dimensão de buscar ajudar as pessoas, né? E quando Deus vem e traz a palavra dele, que nosso corpo é templo do Espírito Santo, e que a gente vê numa sociedade dizer, meu corpo, né, minhas regras. Então, se você faz as suas regras, tem as consequências também. E quando a gente entende que nosso corpo não é nosso, mas sim de Deus, aí tudo fica diferente, porque a gente tem que pensar com cautela, com responsabilidade, com amor, né? Então, a gente vai parar um pouquinho para pensar como é que eu devo me comportar. Isso é muito importante nos dias atuais. Pode falar, gente. Vai só para completar isso aqui, só para completar esse raciocínio, você que é uma profissional da área, né, e é cristã também, né, quais os impactos
emocionais e espirituais que você vê, né, as pessoas que têm uma vida sexual desregrada, vamos dizer assim, sem limites? Perfeita, Jamile, sua pergunta, porque isso a gente percebe nitidamente, né? Primeiro a gente vê no contexto familiar, né? A gente vê várias situações de conflito dentro de um casal, justamente por conta dessa sexualidade exacerbada que hoje a gente sabe que as redes sociais estão aí cada vez mais invadindo a casa e isso causa destruição no lar. Quantos casamentos estão sendo destruídos por conta dessa situação? E aí quando a gente vê outra situação, outra característica, quantas pessoas estão desenvolvendo, né, essa disfunção, né, ou essa alteração que é através de uma crise de ansiedade. Muitas vezes, esses relacionamentos que não são pensados, que não são de uma forma que existe amor ou que existe respeito, mas são relacionamentos como hoje a gente vê. Ah, não deu certo, vai para outro. Não deu certo, vai. E aí isso leva a uma consequência de uma crise de ansiedade, sim, porque não deu certo com o primeiro, com o segundo, com o terceiro, e agora eu vou partir para outro gênero, porque com aquele já não deu mais certo. É o que a gente vê. Outra questão que a gente vê muito também, né, além da ansiedade, desestruturação de família, a gente vê também a possibilidade de uma baixa estima muito grande. Por relacionamentos não darem certo por conta das suas responsabilidades de escolha, a gente também começa a perceber isso, um declínio de autoestima da pessoa e que isso pode levar possivelmente a uma depressão. Então, isso são consequências que vão levar para a alma. Almas, ela vai absorver, né, sentimentos e isso traz doença, impactadas devido a essa questão da sexualidade exacerbada de não ter o cuidado, que a gente vê hoje muito, infelizmente, na sociedade. E é muito bom você tocar nesse ponto, porque eu conheci Patrícia nas redes sociais. Você conhece da Monte da igreja, mas eu a conheci nas redes sociais. E o Instagram da Patrícia vai estar aqui embaixo, da doutora Patrícia. E é sempre, você traz essas informações de uma forma muito, muito lúcida, muito simples, muito didática. E eu creio que é um canal também que as pessoas podem utilizar para adquirir boa informação. Verdade. Assim como existe a internet que nem sempre coopera, né, para a promoção das coisas boas, mas também há a parte, enfim, que traz essa edificação. E, Patrícia, dentro desse seu trabalho, que você começou enfim, se dedicar à saúde sexual, o que você vê como a principal queixa das mulheres? A principal queixa das mulheres são esses relacionamentos, né, que muitas vezes não deu certo e a busca incessante de outros relacionamentos. E aí não para, muitas vezes, para pensar, será que realmente, né, vale a pena esse relacionamento? Né? Como é que vai ser a minha entrega para esse relacionamento? Hoje a gente sabe que os relacionamentos mudaram. Né? O que era antigamente de conhecer o outro primeiro, né, hoje já estende um pouquinho, né, avança mais um pouco, aonde parte para a questão do sexo. Hoje é muito normal, né, para muitos jovens, adolescentes, né, ter o contato logo sexual. Então, isso traz traumas, porque muitas vezes há uma grande decepção, porque achava que aquele relacionamento era um relacionamento de conto de fadas e termina não sendo. E isso é um grande problema. Então, avaliar os seus relacionamentos é muito importante para não trazer traumas. Então, o que eu mais vejo são relacionamentos que têm traumas trazidos anteriormente de outros relacionamentos que não deram certo. E aí vai levando uma série de situações. Ou seja, você trouxe aqui que a principal problemática não é uma disfunção sexual física. Não. Ela parte, na verdade, de uma questão emocional. Emocional. A partir do emocional, já se torna, muitas vezes, uma disfunção física. Porque, às vezes, aquele trauma faz com que a mulher ela crie uma barreira, sobretudo. E aí já tem outras dificuldades de se relacionar. Devido ao medo, ela vai sentir dor. Devido ao medo, ela vai sentir insegurança. Devido ao medo, ela tem baixa estima, então ela não se sente amada, ela não se sente protegida. Porque tudo isso foi causado interiormente. Por isso que essa questão influencia muito mais interno do que externo.
né? Porque hoje a gente sabe que existem vários métodos para ser tratado diversas disfunções, né? A gente sabe que tem a medicina, a gente sabe que tem a fisioterapia, a gente sabe que tem a enfermagem, mas a questão interna ainda precisa ser trabalhada. O profissional ele precisa ter um olhar mais amplo, mais interno. Ele tem que começar a buscar mais informações, né? Para que ele possa ajudar não só naquele momento que a pessoa está sentindo um problema físico, visual, ou que ela fale, mas coisas muito mais profundas. A prova disso são pessoas que sofreram abusos sexuais, né? E desenvolvem, às vezes, vaginismo, outras coisas. Perfeito. Né? O que você tem a nos dizer sobre isso? Perfeito. Então, pessoas que sofreram esses traumas, realmente ela traz não só o trauma físico, mas traz o trauma psicológico, até mesmo dificuldade de se relacionar com outras pessoas, por conta desse medo que foi acometido, pode ser no passado, muito próximo, no presente, ali naquele momento. Então, traz uma série de distúrbios, não só físico, mas psicológicos. Aí é onde entra o psicólogo para ajudar também nessas terapias, né? É porque, na realidade, muitas pessoas, quando elas... A gente está falando aqui de vida sexual sem limites, né? Desregrada, Sim. como a gente, né, hoje vê. Né? As pessoas hoje se conhecem hoje e já vão para a cama. E, na realidade, buscando, às vezes, um preenchimento que não é físico, uma satisfação no físico, mas que, na realidade, é na alma. O vazio, a necessidade é da alma, como Exatamente. você mesmo colocou. Né? Que isso traz consequências. E as pacientes conseguem ter essa visão quando elas chegam até você? No momento que a gente vai adquirindo confiança, tudo se chama confiança, né? Quando a pessoa começa a confiar, ela começa realmente também a entender o que levou aquele trauma, né? Aquela situação. O que levou levar ela a ter uma insegurança, um medo, uma frustração, né? Decorrente às situações passadas. Sobretudo, a gente percebe o quê? Né? Muita baixa estima. Então, é difícil, né? Coisas interiores, né? Situações interiores é muito mais difícil de tratar do que externa. Externa, hoje a gente sabe que tem medicações, tem tantas aplicações. Até para o próprio vaginismo, a gente trabalha até com botox. Para quem não sabe o que é vaginismo, fale um pouco. Gente, vaginismo são dores, né, durante a relação sexual. Não é porque a mulher quer, é porque existe uma atrofia muitas vezes naquela região e precisa ser tratada. E aí precisa investigar a causa. Existem diversas causas, como existem diversos tratamentos também. É importante você não tratar diretamente pelas redes sociais, mas buscar a ajuda de um profissional para que ele possa avaliar e te dar garantia daquele diagnóstico, porque muitas vezes não pode ser, né? Vamos dizer, uma atrofia vaginal devido a uma idade de uma mulher de 60 anos, vamos dizer, né? Ela vai tratar de uma outra forma. Uma mulher jovem de 23 anos, ela vai ser um tratamento de outra forma. Então, é sempre bom buscar, né, essas informações para que não tenha dúvida e nem também tenha sofrimento. Qual a maior causa que você tem observado no consultório que tem causado assim... Qual a maior queixa que tem causado baixa estima nas mulheres? É a questão estética, né? A gente vê muito, né, como você falou, dos procedimentos, que hoje em dia tem muitos, para melhorar a questão da estética das mulheres. O que é que você tem identificado? Assim, o que é que mais as mulheres buscam melhoria para melhorar a sua vida sexual? Jamília, eu não sei nem como é que as pessoas vão compreender a minha mensagem, mas assim, eu sempre tenho uma coisa. Primeiro a gente precisa trabalhar nossa mente. Quando a gente trabalha a nossa mente, quando a nossa mente está voltada para Cristo, está tudo perfeito. Muitas vezes a gente procura muitos procedimentos, mas a gente não vai ter o encontro que a gente precisa. Então, seria muito importante que primeiro, antes de procurar qualquer procedimento, que a gente tenha amor próprio, né? Nos amar primeiro. No momento que a gente se ama primeiro, a gente tem mais facilidade. Então, a busca principal é saber quem é você, o que você quer, né? E buscar também a resgatar aquele amor próprio que muitas vezes foi perdido devido às decepções que foram ocorrendo durante a vida. Então, essa questão da sexualidade exacerbada, ela traz muito isso.
aquela sexualidade sem compromisso, sem respeito, sem pudor. Isso traz sérias consequências. Como eu falei, sobretudo traumas emocionais, que não são fáceis de tratar e não vai tratar com estética. E muitas vezes a medicação é insuficiente, porque a dor está na alma, o sofrimento está na alma. Então, pensar em sexualidade, está ligado a sexo? Tá, sim. Sexo não é pecado. A Bíblia ela não traz como um pecado, mas ela traz como responsabilidade a dois. Então, para que a gente venha viver uma vida prazerosa, a gente precisa saber com quem a gente está assumindo um compromisso perante a Deus. Porque isso é importante, para que a gente não pegue o nosso corpo e comece a fazer de objeto. É o que a gente percebe muitas vezes. Objeto para agradar outras pessoas. Mas será que está agradando você? Porque eu ouço muito. Quando eu trabalhava, né, fazendo palestra nas escolas, eu gostava muito de ouvir jovens. Os jovens, eles gostam muito, eles perguntam muito e eles não têm vergonha de perguntar. É muito mais aberto do que o adulto, né? Então, assim, eles têm muito questionamento, mas eles têm medo. Mas também, muitas vezes, é falta de um profissional que possa direcionar. Então, a gente vê muitos jovens engravidando cedo por falta de orientação. Muitas vezes, muitos jovens vê muitas informações erradas e começa a ter uma distorção do que é ele. E aí ele não sabe se é ele, se sabe se é ela. Porque se ele começa a ouvir demais informações em vários lugares, ele perde a sua identidade. Então, ele já não sabe se é um homem ou se é uma mulher. E isso realmente é preocupante também, né? Quem trabalha dentro da saúde sexual. Porque a primeira pessoa tem que saber quem ela é. Quando você perde a sua identidade, você não vai saber. Então, você vai perder o amor próprio. Você vai perder o respeito com você mesma, porque você terminou perdendo, que é conhecer você. Então, essas informações que a gente vê muito, né, nas redes sociais, ou até alguns profissionais trazem, é preciso fazer uma reflexão, porque traz uma distorção. A gente sabe que isso prejudica, né, no caminhar, no andar do jovem, do adolescente, por conta de informações erradas. Como eu falei, muitas informações traz distorção. Quem eu sou, o que eu gosto, o que eu quero, eu já nem sei. Então, eu fico com quem eu quero. Se o corpo é meu, interessante você trazer, né, essa reflexão, porque assim, muitas vezes as pessoas pensam que por fazer um procedimento, né, vai melhorar a sua autoestima, né, a sua sexualidade, e não é bem assim. Não é. Né? É como você bem colocou. A pessoa precisa saber quem é. Isso. Né? Precisa saber que o seu corpo é templo do Espírito Santo, como foi colocado aqui no primeiro versículo, para poder saber se valorizar. Isso. Para poder saber como usar o seu corpo. Né? Eu gosto muito nos meus atendimentos, o primeiro passo que eu faço é ter esse diálogo, de entender a pessoa, o que ela pensa dela, o que ela acha dela, se ela conhece ela primeiro. Então, isso é muito importante, porque primeiro passo, ela tem que se amar. Ela não tem que procurar fazer nada para agradar as pessoas, nesse sentido que eu falo de exposição de corpo, né? Então, primeiro, ela tem que se amar, a autoestima tem que estar com ela tem que se sentir valorizada, ela tem que se sentir amada. E depois vai vir os resultados. Então, o primeiro passo em busca de você estar bem, realmente é você se conhecer e se amar. Você mencionou aqui 2 pontos que chamam nossa atenção, que é a autoestima e identidade. Para quem ainda não assistiu, né, Jamília? A gente tem 2 episódios aqui, um sobre autoestima, que é com a doutora Diana Fialho, que ela ressaltou justamente isso. Algumas pessoas ficam buscando procedimentos, mas a necessidade é outra. E aquilo não tem fim, né? Então, porque, na verdade, o problema não é estético. O problema está na alma. E a identidade, que nos reporta para quem nós somos em Cristo. E quem Cristo é para nós. Que nos faz lembrar que nós somos a imagem e semelhança deles. Você consegue, de alguma forma, levar esse tipo de sabedoria, de conhecimento, de encorajamento para as pessoas que te procuram? Sim, com certeza. O meu primeiro e o principal objetivo
é a pessoa se sentir valorizada, amada e reconhecer ela em Cristo, porque Cristo nos amou primeiro. Então, antes de qualquer pessoa ou de suas situações ou que vier a acontecer, Ele nos ama. E eu trago assim a história de Maria Madalena é uma história muito rica, quando você observa que as pessoas iriam apedrejar ela, né, por conta da situação, e Jesus chega ali, né, e fala: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E as pessoas começaram a sair. E depois ela ficou sozinha e ele disse: vai, não peques mais. Todos nós pecamos, todos nós erramos, todos nós temos história, nós não podemos apagar a história. Mas a gente podemos transformar nossa história. Tem pessoas que têm vergonha de transformar a história, têm medo de transformar a história, acha que não tem condições de mudar a história, mas você que está do lado aí, né, principalmente mulheres, nós podemos sim ser transformadas. Quando deixamos Jesus entrar na nossa vida, Jesus cuida do nosso corpo, cuida da nossa mente, cuida da nossa alma, cuida do nosso espírito, cuida de tudo que nós precisamos. Só precisa estar aberto. Então, isso é muito importante. Muito bonito você falar isso, porque isso nos reporta quem nós somos em Cristo. Porque quando nós nos lembramos que somos feitos à imagem e semelhança dele, né? Quem é o outro para que possa nos julgar ou que possa dizer quem é a gente ou o que passa dentro do nosso coração? E essa é a grande beleza, Patrícia, que você falou também. Nós erramos, somos pecadores. E a ideia do Palavra Viva é justamente isso. Uma mesa sincera, uma mesa de pessoas comuns, como eu, como você, que estão tentando viver o Evangelho. E vem aqui e compartilha. Porque a grande maioria dos seguidores de Cristo são pessoas como nós. Verdade. Né? Não somos teólogos, não somos, enfim, não temos essas formações. Às vezes temos convidados, sim, com essas formações. Mas a ideia é inspirar as pessoas para que vivam o evangelho simples de Jesus, com erros ou sem erros, mas lembrando o que Jesus disse, né? A mim não é dado julgar, né? E o quanto libertar uma pessoa que está aprisionada dessa visão é libertador, quando você consegue levar isso para o seu paciente. Muito bom. Mas eu tenho aqui uma pergunta. Você falou muito sobre jovens e, claro, eu sei que sexualidade é para todas as idades, depois da maturidade, né? Sim. Mas os pais cristãos têm grandes preocupações com relação aos seus filhos jovens, porque, de fato, hoje a mídia é muito apelativa. A moda é muito apelativa, né? Hoje o acesso é muito fácil. Hoje há crimes voltados a uma ampliação de crimes na área sexual, né? O que você recomenda para um pai e uma mãe que está preocupado, como que ele pode identificar sinais no seu filho ou na sua filha, para que possa buscar também uma ajuda e uma orientação na área sexual? Excelente pergunta, porque hoje os pais estão muito voltados ao trabalho, né? Para poder dar condições de vida aos seus filhos. E termina deixando um pouquinho de acompanhar, de fato, os seus filhos para darem condições melhores. Isso a gente vê muito, né? E termina esquecendo que quem está cuidando deles é o celular. São as redes sociais, né? São as coisas inapropriadas que estão sendo levadas de forma maligna, na verdade, para os seus filhos. Então, pais, vocês precisam acompanhar, de fato, seus filhos, olhando o que é que eles estão vendo, primeiro. Dê acesso ao celular, mas bloqueie canais que não servem para educar de forma realmente saudável, né? O primeiro passo, porque crianças de 2, 3 anos já têm acesso ao celular. Então, o primeiro passo é controlar. Segundo passo, observar, né, sempre o seu filho. Independente do horário que você chegar, é necessário observar o corpo do seu filho ou da sua filha. Porque se existe algo que não está correto, que você percebe, né, você tem por obrigação de levar a uma unidade de saúde, buscar um profissional para realmente investigar. Né? Porque hoje a gente sabe, quando eu trabalhei
em um certo local, eu recebia crianças violentadas. E aquilo ali me doía muito, porque os próprios pais dentro de casa convivendo e tinham abuso dentro de casa. O que eu mais não aceitava é que como é que os pais estavam em casa e a criança estava sendo abusada, né? Muitas vezes por pessoas de dentro da família, vizinhos, são pessoas mais próximas de você que muitas vezes está cometendo o ato, né? Que é um ato maligno, que a gente percebe. Então, observar esses sinais. Quais são esses sinais que você deve observar? Olha o corpo se tem manchas, né? Isso pode ser mordida, pode ser beliscões. Você observar muito o comportamento do seu filho, porque muitas vezes não existem marcas de agressão, mas muitas vezes o comportamento dele começa a mudar. A criança fica calada, ela não consegue falar muita coisa. Ela tem medo de se expressar, porque ela não sabe como se defender, sobretudo. E tem muitos jovens também, que a gente também tem que olhar esse leque, que estão auto se mutilando também. É uma preocupação muito grande para esses pais, né? E o que é que você, pai, tem que fazer? Acompanhar seu filho, dar atenção máxima ao seu filho, buscar ajuda é fundamental. E em todos os aspectos, não é só médico não, profissional maravilhoso, mas espiritual é fundamental. Não negue a deixar de fazer isso, porque as consequências começam a ficar maior. Então, estar atento, sinais é importante, mas observar o comportamento ainda se torna muito mais importante, porque nem todo mundo se expressa. Quando eu atendi uma criança de 6 anos, na verdade eu atendi 2 crianças, uma de 6, uma de 10, elas não falavam. E seu corpinho não tinha marcas nem mancha. Mas observou porque precisou, né, levar para o DPT para fazer um exame. Aí é outro departamento. Mas em si o corpo não tinha, né, marcas, mas a criança não falava. Ela tinha medo e tinha receio das pessoas julgarem. Porque esse comportamento do ser humano julgar também é complexo. A gente não pode ter um olhar de julgamento. Porque aquela pessoa já está sofrendo, aquele jovem já está sofrendo, aquela criança está sofrendo. E tem idosos também que sofrem, que passam por violência sexual. É difícil falar isso, mas acontece também. Então, essas pessoas elas precisam de ajuda, não precisa de julgamento. Por que isso aconteceu? Por que você deixou acontecer? Você não tem que perguntar nada. Você só precisa ajudar ela. Muito bonito ouvir de uma profissional, né? De uma profissional extremamente especializada, falando que não bastam profissionais técnicos. Isso. Né? Não se deveria negar a um filho, a alguém que a gente ama, o acesso a Jesus, o acesso ao conhecimento da palavra, o acesso a uma comunidade de fé. Porque você começou o podcast falando sobre a profundidade que é a sexualidade e o quanto que isso está conectado, né? Quando Deus nos criou, o quanto isso está conectado com a própria criação do ser humano. E dali, né, algumas raízes e causas que só vão ter curas ali, naquele espaço. Verdade. Isso, e eu queria saber de você, com quantos anos os pais precisam começar a falar sobre sexo com seus filhos? Porque muitos pais têm ainda esse tabu, né? De como falar, quando começar a falar. E aí onde as crianças terminam buscando informações na internet, né? Esse assunto, primeiro, seria muito interessante se todas as escolas pudessem, né, ter realmente um educador, né, sexual para poder orientar de forma, né, adequada esses alunos. Porque o que se fala ainda é muito inespecífico e, como eu falei, né, muitas vezes gera muitas informações erradas que levam a uma confusão na cabecinha da criança. Então, falar sobre educação sexual é abordar sobre assuntos importantes, mas observando a sua idade. Para cada idade existe um diálogo. A gente não pode falar com crianças parecendo que são adultos de 30, 40 anos, que já vivem uma vida sexual ativa. Então, a gente precisa ter uma orientação, primeiro profissional, dessa escola, do que ela está abordando, para trazer
assuntos para que a criança ela comece a entender. Por quê? Eu estava até vendo uma historinha, né? Algum tempo atrás falava assim: olha, a mamãe vai ter um bebezinho que a cegonha vai trazer. Hoje as crianças já sabem que não tem cegonha que vai trazer criança. Ela já sabe que mamãe está grávida e que vai ter um irmãozinho. Ela já não vai mais acreditar em cegonha. Então, a criança, a mãe precisa explanar assuntos antes que a internet traga assuntos distorcidos. Então, não se fala de sexualidade, de sexo com uma criança de 3, 4 anos, mas mostra o corpo dela. Isso é importante. Olha, as partes do seu corpinho é essa, essa e essa. É importante destacar que ninguém, além do seu pai ou da sua mãe, que cuida de você, ou de uma responsável, né? Que às vezes é uma tia, uma avó, uma pessoa, né, que está ali, né? Muitas vezes você não paga também a cuidar. Tirando essas pessoas, ninguém pode tocar nos seus órgãos genitais. Isso é sempre importante trabalhar com essas crianças, porque a gente vê ainda muito abuso sexual de adultos dando bala para a criança, né? Doces, muitas vezes um dinheirinho, R$1, R$2, né? Ali seduzindo a criança e ela não sabe que estava sendo seduzida, inocentemente. E muitas vezes o pai e a mãe não explicam e às vezes exige que a criança saiba, sendo que ela não sabe. Então, falar sobre o corpo, quanto mais precocemente, mais importante, né? Porque ela já vai tendo conhecimento do seu corpo, dos cuidados que ela deve ter. Agora, a outra parte sexual, aí entra na adolescência, onde a criança já vai despertando, que hoje está cada vez mais cedo, né? Então, falar sobre isso, mas de uma forma natural, segura e de um comportamento e mostrando ela a responsabilidade de cuidar do corpo, porque não é dela, é de Deus o seu corpo. Então, o seu corpo deve ser cuidado para aquele determinado momento. E você, como profissional da área da sexualidade e cristã, como você, o que você tem a nos dizer sobre os efeitos da pornografia? Os efeitos da pornografia é assustador, porque traz grandes consequências, como eu falei. Primeiro momento traz consequência de devastação familiar, porque isso se torna um problema muito sério, tanto para quem está vivendo com esse problema, porque já vira um distúrbio, precisa ser tratado, né? Não pode. E é você que está do lado, né? Às vezes ouvindo, assistindo, você precisa de ajuda, né? Quem assiste muita pornografia precisa de ajuda, não somente profissional, mais uma vez, mas espiritual no campo para tratar a sua mente, a sua alma e seu espírito. Porque sozinho você não vai vencer, não pense que você vai vencer, porque isso é um vício e como qualquer um vício, precisa de ajuda de profissionais e na parte espiritual. Então, não só traz consequência, né, para ele, para a pessoa, mas para a família, né? Então, isso termina complicando a sua vida financeira, sua vida econômica, sua estabilidade também em relação no comportamento de estar socialmente com outras pessoas, porque já é um vício. E vício você vai ficando isolado. Você vai começando a trabalhar só com você mesmo. A gente sabe hoje que a maioria dos homens que sofrem com ejaculação precoce é resultado da pornografia, né? Do vício da masturbação. E é um vício que, na verdade, quando iniciou, não era um vício. É a autodescoberta do corpo e na autodescoberta virou bom e aí começou a exagerar. Tudo que é exagero traz problemas, né? Traz consequências. Então, trouxe as consequências devido a essa descoberta do corpo. O descobrir o corpo não é pecado, é o seu corpo. Eu sempre falo, pega um espelho e olha a sua região íntima. É sua. Não é eu que tenho que olhar, é você que tem que olhar. Muitas vezes você vai encontrar coisas ali, muitas vezes você vai encontrar um corrimento, né? Que não é comum, não é normal. Você vai encontrar uma ferida, você vai encontrar algo que você não vê. Mas é preciso pegar o espelho e olhar. Então, olhar o corpo, conhecer o corpo, não é pecado. O pecado acontece ou um problema de distúrbio acontece quando você começa a praticar de forma exagerada. É como eu falei,
né? Sexualidade, né? Desacerbada. Tudo que é demais traz problemas na saúde. E a principal queixa dos homens, a Jamile trouxe esse ponto, né? Falou sobre ejaculação precoce, sobre pornografia. Dos homens que você tem a oportunidade de atender, ou enfim, da sua vivência como profissional. Qual é a grande questão para os homens? Eu não atendo o homem, né? Nesse campo eu não atendo porque foi uma limitação que eu mesmo trouxe na minha vida profissional, porque é muito complicado ainda se trabalhar dentro da minha área, né, essas questões com o homem. O homem, ele termina misturando as coisas. E isso eu terminei limitando logo no início, quando eu iniciei realmente a fazer os meus atendimentos, porque pelas histórias, né, e de experiência de outras profissionais, aí me recomendaram para falar: Patrícia, se você estivesse trabalhando com outro profissional, né, da sua área que fosse, né, homem, seria melhor, mas você sozinha não. Então, eu terminei não trabalhando. Até porque o universo feminino é gigantesco. Mas em vivências de congresso, de cursos, do que você já leu, o que você vê como uma principal queixa? Porque tem vários irmãos que nos acompanham e que, enfim, pode ter essa queixa, pode ter esse sintoma, pode estar percebendo alguma coisa, ou conhece ou acompanha algum irmão ali que tem algum problema. Quais são esses as principais queixas dos homens na sexualidade? Uma das principais queixas do homem é uma disfunção erétil. Então, assim, essa disfunção, né, isso traz grandes complicações também dentro de um relacionamento. E o que é que você me orienta, Patrícia? Buscar um profissional da área que possa te ajudar, para que possa também ali acompanhar para poder fazer o tratamento correto. Então, essa é a maior queixa, né, dentre outras, é a questão da ereção mesmo. Então, precisa, né, não é só homens vamos dizer, de uma idade mais avançada que vêm com essa queixa. São meninos jovens, homens de 23 anos, de 25 anos, já traz essa queixa, que isso termina também levando para a parte psicológica, porque também a gente compreende, enquanto profissional e ser humano, que tudo que não está normal traz consequências também psicológicas. Então, no momento que ele tem essa disfunção, isso também vai implicar tanto na baixa estima dessa pessoa, de não querer se relacionar com uma mulher, porque na hora, é como as pessoas falam, vai broxar, né? Não é assim que o termo popular fala, né? Já vai inseguro. Então, ele vai com esse medo, vai com essa baixa estima. Então, ele evita o contato, ele evita se aproximar. E isso traz grandes consequências na questão, né, da autoestima da pessoa. Até a questão da ejaculação precoce, né? Também. Não só para o homem, mas para a mulher. Uma mulher que o parceiro tem ejaculação precoce, ela já vai desmotivada. Ou ela vai acelerada. Já vai desanimada, porque ela sabe que vai durar 2 minutos. Ou ela aproveito esse gancho e já pergunto. Eu perguntei, queixa principal das mulheres, né? Dos adolescentes, dos homens. E em termos de casal, Patrícia? Eu sei que você atende muitas mulheres que mantêm um relacionamento estável, um relacionamento que não é esse relacionamento descontrolado. É verdade. Né? Tem muitas que têm um relacionamento estável, Sim. casada, enfim, tá ali numa família, tá tudo bem, enfim. Dentro dessa estabilidade, qual é a principal queixa em termos de sexualidade? Perfeito. A maior queixa e a busca dos meus atendimentos é o baixo libido. Mas, primeiro, sempre antes de qualquer tratamento, é importante investigar a causa. Hoje a gente sabe que o estilo de vida mudou muito da mulher. Hoje a mulher ela busca cada vez mais independência financeira. Então, quando a gente fala essa independência, a mulher quer estudar, né? A mulher quer trabalhar, a mulher é dona de casa. A mulher, ela tem muitas atividades e muitas responsabilidades e ela é mãe também. Então, quando essas mulheres me perguntam, vêm com essa queixa, essa busca, primeiro é importante investigar, porque passar um tratamento para uma vida de uma pessoa que trabalha 360, né, 24 horas, não vai resolver. Ela não é robô, ela não tem que ser robô, ela tem que ter o tempo dela.
Ela precisa entender que ela precisa descansar. Muitas vezes uma viagem, um descanso, um diálogo vai resolver o problema mais do que medicação, porque a medicação vai ter um momento que ela também não vai poder durar para a vida inteira, porque vai chegar uma hora que a pessoa também não vai querer tomar. Então, é importante buscar a causa e buscar entender o seu estilo de vida. Então, o primeiro passo é buscar saber o estilo de vida. Como é que está seu estilo de vida? Vamos cuidar da saúde. Você pratica algum esporte? Faz nada? Nem uma caminhada que você pode fazer aí, que não tem custo nenhum? Não faço. Então, como é que sua vida? Trabalho demais, já chego cansada, esgotada, 8 horas da noite. Saio de casa antes de 8 e só chego 8. Tem mulheres que têm esse ritmo de vida. Então, como é que essa mulher vai ter disposição para estar ali toda empenhada para aquele momento? Tem que ter uma reflexão, né? Agora, aquela outra pessoa que tem uma vida tranquila, que tem um trabalho de 8 horas, que o trabalho é mais tranquilo, que faz uma atividade, que tem uma boa alimentação, é outra investigação. Mas o baixo libido é a queixa principal. E essa questão que você colocou sobre o estilo de vida, né? Isso é importante. E o tempo de qualidade, né? Que os casais hoje não têm mais tempo de qualidade um com o outro, para poder se tocar, para conversarem, para brincar, porque isso faz parte, isso influencia no libido. E é muito bonito o trabalho que você faz de terapeuta familiar, porque eles precisam disso, dessas orientações, que às vezes a mulher trabalha um ritmo de vida e ainda faz faculdade de noite. O homem também trabalha o dia todo e ainda faz faculdade de noite. Esse casal vai ter horas... Não tem tempo para se ver, para se tocar. Coisas simples. Aí tem a criança ainda em casa. Sentar, pronto, só dar a mão. É como ela falou, a questão do... Às vezes a pessoa fica pensando que vai tomar uma injeçãozinha, um hormônio, alguma coisa e vai melhorar. Mas não, às vezes é tempo mesmo. É se tocar, é dar risada, é relaxar, é sentar, assistir um filme junto, é comer uma pipoca, coisa simples. Simples. Sabe? Que isso vai fazer com que o libido volte, né? Com que o prazer de estar junto volte. E assim, essa questão de libido, né, ainda falo que ela é uma questão muito cultural. Nosso país é um país tropical. Sim. É diferente. Mas tem países, né, que já não têm essa disposição como o brasileiro tem. E é normal. Porque eles entendem toda a fisiologia deles também. Então, mulher, né, tranquilidade. Se todo dia não tem relação sexual, o importante é ter com qualidade. Não é quantidade, que às vezes tem muito isso, né? Não, eu tenho que ter todos os dias para segurar o meu marido. Não, 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 não. É a qualidade e o seu amor próprio. Porque independente de quantidade de sexo, se alguém tiver que trair, vai lhe trair. Sem falar o desrespeito, Que né? é o desrespeito. E aí a gente está falando de uma união. Isso. Uma união não vai levar felicidade, né? Não vai levar satisfação se a pessoa estiver sendo desrespeitada também. E a questão do equilíbrio, né? Porque eu acho que é que nem você come feijão com arroz todo dia. Perde a graça. É diferente quando você passa os 2, 3 dias e come a comida. Você come com mais vontade. Então, assim, eu falo assim, eu tô brincando, mas isso é sério. Às vezes as pessoas ficam naquela pegada assim, não, eu tenho que fazer sexo todo dia, porque a Bíblia diz que o casal não pode se abster um do outro. Não, gente, tudo é equilíbrio. Tudo é equilíbrio. É muito melhor você passar, às vezes, 2, 3 dias e ter uma relação boa, com qualidade, prazerosa, e que você se satisfaça, do que você ficar naquela agonia de ter que fazer todo dia, com medo de uma traição, isso e aquilo, né? Então é a questão do equilíbrio da relação. Quando a gente se conhece, como você falou, quando a gente sabe de quem somos em Deus, dos propósitos, até da questão do sexo. Deus precisa ser glorificado na nossa vida sexual. Às vezes eu falo isso, as pessoas se escandalizam, mas Deus, ele torce por uma vida sexual ativa e satisfatória, né? E às vezes a gente vê essa falta de equilíbrio, né? Eu sempre falo, sexo antes do casamento é pecado, mas casamento sem sexo também é pecado. E aí onde é interessante o equilíbrio. É importante, né? Para você, na Bíblia, Patrícia, onde está a beleza da sexualidade? A beleza da sexualidade é você... Eu não olhei versículo. Não, só fala. Não tem problema. Né? É você amar você e amar o próximo. Porque no momento que você ama o próximo e não se ama, eu vou estar mentindo.
Porque o amor próprio tem que existir. É você se sentir bela ou belo. Você se sentir bem para estar com o outro, e aí você vai ter um amor verdadeiro. Porque no momento que a gente só dá tudo ao outro e nada tem, é muito complicado, né? É bonito nas palavras, mas sem amor próprio não tem como existir o amor verdadeiro, né? Então, o amor. Jesus é amor. Ele não enxergou o outro, os defeitos do outro, porque ele era amor tão profundo, ele era todo em amor, que ele conseguia enxergar todo mundo em amor. A coisa mais linda do mundo. Então, ele não olhava defeito, ele não olhava problemas, porque ele era o amor vivo. Então, quando a gente observa o amor de Cristo diante de todas as situações e vê o amor que ele se entregou, então você é capaz de amar qualquer pessoa desde quando você tem amor próprio. A gente gosta sempre de falar, a gente já falou, para quem ainda não assistiu, a gente tem também um episódio, mais um, que eu creio que vai fechando aí nessa reflexão sobre sexualidade, sobre amor próprio, sobre identidade, enfim, sobre autoestima, a questão do livro de Cantares, né? Para quem não conhece, existe um livro na Bíblia, gente, chama Cantares de Salomão. Que, assim, talvez, se a gente lê aqui, né, Jamila, as pessoas vão até se escandalizarem. Mas as pessoas... Isso Deus deixou pra gente. Ele é lindo. Né? Deus deixou. E lá são declarações de amor. E a gente vê ali a cena descrita. Sim. Né? Para ver como que Deus se preocupou. E ele se preocupou de uma forma como que a gente celebrasse esse momento de profunda intimidade e não banalizasse. Sim. E lá Deus, né? Deus vai encaminhando. Quem não leu, eu recomendo que leia Cantares de Salomão. No final eu vou ler um versículo aqui, um trechinho. Mas é um livro lindo e que inspira. E é interessante falar sobre o livro de Cantares. Eu sempre gosto de frisar isso porque a Bíblia não tem um livro só de oração. Não tem um livro só de jejum. É verdade. De leitura. Não, mas tem um livro só falando de sexo. Porque isso mostra que Deus se preocupa com a vida sexual. E uma vida sexual satisfatória. Então, às vezes, as pessoas não compreendem isso, mas Deus criou o sexo. E Deus quer que a gente tenha uma vida sexual satisfatória, plena. Né? A prova está aí, um livro na Bíblia só falando sobre isso. E ele é um livro todo poético, né? Ele é um livro que traz metáforas, claro, né? Você vai ler ali com muitas metáforas, mas ele traz esse resgate que remete ao tempo de qualidade também para a questão da relação de um casal, de elogiar o outro. Sim. Né, as palavras de afirmação, o tempo junto com o casal, o toque físico, tudo isso está muito descrito para ver como Deus deixou todas as instruções que a gente precisa. Como Deus cuida do corpo, da alma e do espírito. Porque relação sexual não é só o ato em si, uma penetração, um beijo. Não, é tudo. Como Letícia falou, um elogio, né? É um tempo de qualidade, é um abraço. Como é gostoso você receber um abraço. Exatamente. Né? Como é gostoso você gostar do cheiro do seu homem, da sua mulher. Né? Então, tudo isso faz diferença. Então, às vezes, como você falou da relação sexual, a vida sexual sem limites, é o que a gente tem visto hoje. Por isso que Deus não é glorificado muitas vezes nessas relações. Por quê? Porque são só mecânicas, é só pelo corpo. Né? Mas não tem todo esse cuidado do elogio, do cuidado, do respeito, do equilíbrio. E quando a gente traz para o âmbito cristão, a gente vai vendo, por isso que eu falo, Deus ele quer ser glorificado. Porque aí a gente tem a relação sexual dentro do casamento, né? Debaixo da bênção do Senhor, respeitando, amando, né? O outro, respeitando o corpo do outro, os limites do outro, que você vê que a Bíblia fala em 1 Pedro 3, que os maridos que não satisfazem as suas mulheres sexualmente, as suas orações não são ouvidas. Então, isso é a maior prova de que Deus ele se preocupa com a relação sexual satisfatória. E ainda diz o quê? Ó, respeitando a mulher como o sexo mais frágil. Então, Deus mostrando o limite. Ó, ela é sua mulher, se satisfaça nela, o corpo dela é seu, mas respeite os limites dela. Respeite a opinião dela. Jesus é maravilhoso. Maravilhoso. E eu queria, a gente já vai encaminhando para o final, mas eu queria que a gente reforçasse aqui a profundidade da sexualidade em termos espirituais. Jamile deu a entrada aqui, né, falando sobre
essa conexão que é muito mais profunda, e você falou, ó, o MS, não sou eu que estou falando, ela inclusive já reconhece essa perspectiva, essa abordagem espiritual, porque não foi à toa que Deus trouxe princípios. É verdade. Claro que eu ouvi uma pregação de um pastor muito lúcido. A gente não pode ignorar que a gente está vivendo no ano de 2024, que os dias estão cada vez mais difíceis, porque é isso mesmo que a Bíblia falou que seria, né? Em que as pessoas estão casando cada vez mais velhas. Uma coisa era lá atrás, quando se casava com 18 anos, você falava, não, segura a onda aí, entendeu? Outra coisa é você agora. Uma pessoa, uma mulher, um homem de 30, 35 anos. Não, espera, né? Espera, não, acalma mais um pouco. Como você vê isso do ponto de vista profissional e também cristão, Patrícia? Essa abordagem é muito importante porque essa perspectiva de olhar em relação à idade, né, traz a maturidade. Então, a idade, a gente entende que precisa ter maturidade. Observa-se hoje que muitos relacionamentos, muito jovens, muito imaturos, terminam tendo pouco tempo de relacionamento. E pessoas com uma certa maturidade, experiência, cautela, respeito, isso é muito importante dentro do relacionamento. Então, por isso que antigamente tinha muito essa questão do zelo da idade, né? Sobretudo homens, né? Porque esses homens eles já estavam mais experientes, mais vividos, para que ele pudesse formar famílias. Então, é muito importante nesse contexto essa questão da responsabilidade, de trazer esses cuidados, né? E a experiência, que é através de outras gerações que vai te passando também. A gente não pode descartar, né? E principalmente quem está do nosso lado, para ver as experiências que tiveram. E a estabilidade financeira, né? Que é algo que interfere diretamente na vida sexual. Importantíssimo. Duas coisas que levam ao divórcio, crise conjugal, sexo e finanças. E quando a crise financeira chega... Acabou o amor. Não tem libido. Lembrei de você agora com a história lá. Não tem libido. Mas então assim, isso é sério a gente falar sobre isso, porque hoje em dia as pessoas só pensam no prazer sexual. Não momentâneo. Não, eu quero casar para fazer sexo. Muitas vezes pensa assim, não, eu vou casar para fazer sexo, sem saber que quando casa a não é só sexo. Diminui. E a questão, assim, se você não tem uma vida financeira equilibrada, vai interferir diretamente no seu libido, na sua vida sexual. Quem tem tesão com fome? Pelo amor de Deus. Quem tem cobrado, isso, né? Entendeu? Não tem como, só se for doido. É por isso a necessidade, né, da gente estar cada vez mais firmado na igreja, buscando mesmo ao Senhor. Porque só Ele, para abrir essas portas, né, preparar esse ambiente para que se possa viver a plenitude que Ele pensou para nós. É verdade. E eu vou pedir agora a licença, eu acho lindo, eu super recomendo, você que está assistindo ali, é muito bonito. Homens, aprendam, façam essas declarações para suas esposas, elas vão se sentir muito homenageadas, elas vão se sentir lindas e você vai, você vai se abençoar. Vai. Elas são reflexões muito lindas, são poemas, mas veja a profundidade, como Deus deixou isso para a gente, está escrito na Bíblia. Isso não é um livro de poesia humana, isso é um livro inspirado por Deus que nos deixou para inspirar nossos relacionamentos. Olha que lindo. Está em Cântico dos Cânticos, no capítulo 8, e diz assim: Despertei você debaixo da macieira, onde sua mãe o deu à luz, onde com muitas dores ela o trouxe ao mundo. Coloque-me como selo sobre o seu coração. Olha que declaração linda. Perfeito. Né? Coloque-me como selo sobre o seu... O que é um selo? O selo é um negócio que fecha. Né? Tá lacrado. Lacrado. Né? Tipo, eu tô dentro do seu coração. É muito lindo. Como um selo sobre o seu braço. O que é um selo no braço? Reporta o quê? Há uma marca. Uma marca. Né? De pertencimento, que é o que as culturas usam para identificar rebanhos, para identificar propriedade, os escravos. Então, como selo sobre o seu braço, que é tão forte. Agora, isso aqui é fantástico. Pois o amor é forte como a morte, e o ciúme exigente como a sepultura.
O amor arde como fogo, como as labaredas mais intensas. As muitas águas não podem apagar o amor, nem os rios podem afogá-lo. Se algum homem tentasse usar todas as suas riquezas para comprar o amor, sua oferta seria por completo desprezada. Ou seja, o amor é forte, que as águas não conseguem afogá-lo, as águas das dificuldades, e nem o dinheiro consegue comprar o amor. Perfeito, né? É lindo. Lindo. E é lindo quando ele fala, né? Beije-me com os beijos da tua boca. Quantas vezes? Tem mais, eu fui leve aqui, gente. Assim. Mas assim, quando ele chega, beije-me com os beijos da tua boca. Quantos casais hoje têm esquecido da questão do beijo? Que é algo tão importante. Eu vou te homenagear aqui. Vou te agraciar. Gente, esse aqui tá em Cânticos, no capítulo 4. No 4. Olha só. Seus lábios são como uma fita vermelha. Jamile que gosta de um batom vermelho. Como uma fita vermelha. Sua boca é linda. Olha o que ele tá falando, gente. Você fala isso pra sua esposa? Quando foi a última vez? Depois quer ser beijado. Depois quer ser beijado. Suas faces por trás do véu são rosadas como uma romãs. Seu pescoço é belo como a torre de Davi, enfeitada com escudos de 1000 guerreiros valentes. Seus 2 seios são como 2 crias de gazela, filhotes gêmeos que se alimentam entre os lírios. E aí tá ficando mais... Então eu vou deixar para você ler na sua casa. Fala dos cachos de uva. O que você faz com uva? Então é interessante dizer isso, porque esse texto, Salomão, ela estava nua na frente de Salomão. E ele começa a descrever o corpo dela. De forma poética. Então, assim... Isso é interessante, isso traz libido, isso traz saúde para o casal. Verdade. Né? Isso traz uma sexualidade saudável. Isso não tem nada melhor que para a autoestima da mulher do que ela ser elogiada, do que ela ser amada do jeito que ela é. Então, assim, vão ler Bíblia, amados, vão ler Bíblia. Ler a palavra, vamos ler mais a Jesus palavra. Jesus ensina vocês homens a serem carinhosos, a ter pegada. Ensinam nós mulheres, né, a compreender a necessidade do homem também, para que haja esse perfeito equilíbrio. Isso. E com muita alegria, Patrícia, nós estávamos ansiosas, né, Jamile, por essa pauta aqui no programa, porque existe muito tabu, né, na igreja. Eu creio que isso precisa ser um tema de púlpito também. Sim. Né? Nós precisamos ser um povo feliz e realizado em tudo. Precisamos resplandecer a vida abundante de Jesus. Verdade. Né? A alegria de um casamento. Né? A alegria de um casamento feliz, realizado. Então, muito obrigada por ter vindo e contribuído grandemente, Patrícia. Eu é que agradeço pela oportunidade. Estou muito feliz de estar com vocês, porque tratar esse tema ainda é muito complexo, né? E esse espaço, um espaço privilegiado onde as pessoas podem assistir, podem ouvir, não só cristãos, mas não cristãos, e através da palavra de Deus ser iluminado, né, com esses aprendizados. Então, que Deus abençoe vocês e muito obrigado pela oportunidade. E hoje parabéns, hoje é aniversário da doutora Patrícia Rocha. Então, muito obrigada por ter dedicado o seu dia ao Senhor. Amém. Que Ele cubra a tua vida de bênçãos. Amém. E Ele, que do alto de sua generosidade, possa restituir e abençoar com bênçãos muito especiais. Amém. Tudo que você tem feito por Ele. Amém. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E a você amém. que esteve aqui conosco, esperamos grandemente que tua vida, tua família, tua casa seja grandemente edificada com essas reflexões, que você mergulhe na palavra e viva a vida abundante que o nosso Jesus conquistou naquela cruz por nós. Amém. Não deixa de se inscrever no canal, curte e compartilha. Deus abençoe. Tchau, tchau. Tchau, tchau.